aula e sair. Hoje nossa aula será de ciências, olha que legal! Mas antes de começar, vamos procurar aquele local tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Bacana! Agora eu irei precisar do livro de ciências, do lápis, da borracha e do caderno, certo? Então vamos lá. Olha, vocês irão pegar o livro de vocês e irão colocar na página 31. Abriram? Então vamos aqui. Efeitos do calor. Quando um corpo recebe ou cede calor, pode ocorrer alguns efeitos, como alteração em sua temperatura, mudança de estado físico e mudanças em suas dimensões. Para compreender melhor esses efeitos, vamos considerar as situações 1 e 2 a seguir. Olha, a primeira situação. Sérgio colocou uma panela, como vocês estão vendo aqui, Sérgio, com água sobre a chama do fogão para fazer chá. Ao receber calor proveniente da chama, a temperatura da água aumentou gradativamente, de 26 graus até atingir cerca de 100 graus. Quando entrou em ebulição, Sérgio então colocou um pouco dessa água em uma xícara com os sachês de chá. Aí vocês estão vendo aqui ele esperando, a água ferver, a água aquecer para colocar. Vocês sabem que ao momento que a gente coloca uma panela no fogo, isso na chama, no fogão, e liga, ele vai com certeza mudar de temperatura. A água que estava fria vai passar a ficar quente, não é isso, meus amores? Vamos aqui. A situação anterior nos mostra que quando um corpo recebe calor, pode ocorrer aumento de sua temperatura. Foi o que aconteceu com a água, que passou de 26 graus para 100 graus. Aí ele pergunta, cite uma situação em seu cotidiano em que podemos perceber o aumento da temperatura de um corpo quando ele recebe calor. E aí, meus amores, vocês já perceberam algo aí na casa de vocês que quando recebe o calor, aquele objeto muda de temperatura? Já tenho certeza que você já viram a mamãe fazendo o arroz, que ela coloca a panela com o arroz lá, ele tá quietinho. Daqui a pouco, o aumento da temperatura faz com que o arroz fique o quê? Cozido. E aquele macarrão gostoso, que a mamãe coloca ele, os palitinhos e depois, com o passar do tempo, que a água entra em ebulição, que recebe o aumento da temperatura, o macarrão fica aquela delícia, cozinhadinho. Não é isso, meus amores? E tem outras coisas mais para quem gosta de chá e quem gosta daquele leitinho quente, que a mamãe compra o leite, coloca no fogo e ele passa até a ebulição, a temperatura dele muda e ele fica quentinho, gostoso. Não é isso? Vamos aqui continuar. Além disso, a situação acima nos mostra outro efeito do calor, a mudança de estado físico. Enquanto a água recebeu o calor da chama do fogo, ela passou do estado físico líquido para o gasoso, o que se intensificou quando a água entrou em ebulição. Vamos aqui para o outro lado. Aí tem assim, entre as mudanças de estado físico da matéria, podemos citar a fusão, que é a vaporização, a fusão, a vaporização, a condensação e a solidificação. Aí vocês podem perguntar, professora, como assim? Eu vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro, setinha, disse que a água estava no estado sólido. Olhe, o estado sólido é dessa forma aqui. Gelo, estado sólido. Vocês estão percebendo que ao tirar o gelo do congelador, ele está acontecendo o quê? Ele está passando para o estado líquido. Então, isso daqui é chamado, como vocês estão vendo aí, de fusão do estado sólido para o estado líquido. E a partir do momento que eu estava no estado líquido e coloquei ele no congelador e ele ficou assim, ele passou pelo estado de solidificação. Vamos lá recapitular? Quando ele estava no líquido,
no sólido e passou para o líquido. Ele estava aqui, como está, olha, pedra de gelo no sólido. Aí ele passou para a forma líquida. Aconteceu o quê? A fusão. E depois, professora, eu peguei ele, uma água, coloquei no congelador, ele passou aumento da temperatura e passou para o lado do sólido. Isso aconteceu o quê? A solidificação, certo? Já na outra sequinha, vocês estão vendo aí que a água estava no estado líquido, foi colocada no fogo, não é isso? E passou para a forma gasosa. Vocês podem... Forma gasosa, professora? Olha, aqui, ó. A água está no estado líquido. Só que como ela sofreu um aumento da temperatura, se vocês colocarem a mão aqui, vocês vão ver que vai criar, olha, gotinhas de água, vocês já estão vendo ao redor do copo, porque essa parte aqui, a água está quente, né? O líquido está quente, mas como ela sofreu o aumento da temperatura, ela sofreu o gás, ela passou a ficar gasosa. Se vocês fizerem esse experimento com a mãozinha, vocês vão perceber no copo, pede a mamãe para esquentar a água, e aí vocês colocam a mãozinha no copo, vocês vão perceber que vai criar gotículas. Esse é o estado gasoso. Ela estava líquido e as gotículas que ficaram na sua água passou para o estado gasoso, sendo chamado de vaporização. E depois, professora, vice-versa. Se ele estava no estado gasoso e aí criou as gotículas na sua mão, ele voltou a virar o quê? Líquido. E aí passou a ser condensação. Certo, meus amores? Então, nós temos esses sentidos, esses estados físicos. A fusão, a vaporização, a condensação e a solidificação. Certo? Vamos dar aqui continuidade. Mas só esquentem a água para fazer esse experimento de ver a vaporização virando gasoso com a ajuda da mamãe, certo? Vamos aqui. Transformações reversíveis e irreversíveis. Nesse ladinho aqui, certo? Olha, as mudanças de estado físico da matéria são transformações físicas reversíveis, ou seja, que podem retornar ao estado físico inicial, observado antes de ceder ou receber calor. A água no estado líquido, por exemplo, ao ceder calor, pode se solidificar e ao receber calor, ela pode voltar ao estado de física líquida novamente. O calor que ele quer dizer é o calor da geladeira. Então, ela estava no estado líquido, colocou na geladeira, ficou no estado sólido. Tirei da geladeira, mudou a temperatura, passou para o estado líquido novamente. Então, é reversível, certo? No entanto, existem transformações que não podem ser revertidas, como é o caso de um ovo frito ou cozido. Essas transformações são chamadas de irreversíveis. Por que irreversíveis? Porque o ovo, quando ele está cozido, ele não pode voltar para a forma que ele era antes. Então, é irreversível. É a mesma coisa que eu colocar o ovo na panela para cozinhar. Ele não vai voltar a ficar a forma líquida. Ele passou a ficar cozido e eu não tenho como reverter para o outro estado que ele estava antes. Entenderam o que é reversível e irreversível? Já a água, eu posso colocar ela do estado líquido para o estado sólido, do estado sólido para o líquido. Mas tem certos objetos que não, como o caso do ovos. O ovo aqui, ele estava no estado, né? Passou para o outro e ele não pode voltar à fase inicial dele, certo? Vamos aqui para o outro lado. Além da variação de temperatura e das mudanças de estados físicos, quando um corpo recebe ou cede calor, ele pode sofrer alterações em suas dimensões. Isso pode ocorrer com corpos em estado físico, líquido, sólido ou gasoso. Na situação 2, é uma terça-feira. O termômetro da casa de Karina marcava a temperatura abaixo. Olha, aonde está a setinha vermelha está marcando a temperatura, que é o álcool, né, que indica a temperatura do ambiente. Então, estava na escala da temperatura 20, né? Já no outro dia,
vocês olharem, a temperatura subiu. A temperatura já estava na casa dos 30 graus. Aí ele diz, o que aconteceu com a coluna de álcool do termômetro de Karina quando a temperatura do ambiente aumentou? Ela subiu ou ela baixou? Claro, isso mesmo, ela subiu. A partir do momento que a temperatura subiu, o álcool, a coluna de álcool do termômetro também subiu. O funcionamento do termômetro de álcool está relacionado ao efeito da dilatação e da contração dos materiais. Quando um corpo recebe calor, ele tende a aumentar suas dimensões, efeito que chamamos dilatação térmica. Então, o que é dilatação térmica, meu amor? É quando os materiais sofrem um aumento da temperatura. Quando um corpo cede calor, ele tende a diminuir suas dimensões, efeito que chamamos contração térmica. Quando ele cede, quando a temperatura baixa, ele é chamado de contração térmica. A propriedade de dilatação e de contração térmica deve ser levada em consideração ao se realizarem construções. Por exemplo, é comum observarmos espaço entre blocos de concreto nas calçadas e nas paredes de algumas construções. Esses espaços permitem que os blocos de concreto se dilatem sem danificar a construção. Como assim, professora? Se vocês chegarem agora na casa de vocês e olharem, Vocês estão aí na casa de vocês, olhem o piso da casa de vocês. Eles não são coladinhos um no outro, eles têm uma parte, que até a mamãe e o papai vai explicar que aquela partezinha é chamada de reajunte. E por que ele tem esse espaço? Para que eles possam se dilatar sem destruir a construção. Porque se eles ficassem coladinhos um no outro, a partir do momento que a temperatura chegar a aumentar, eles vão dilatar, eles vão crescer. E como eles não vão ter espaço, vai acabar tendo um dano no piso da casa da gente ou na parede. Entenderam agora o porquê desse espaço que tem entre um piso e o outro? Vamos aqui continuar. Passem aí para a página 34. Na página 34 tem Investigue e Aprenda. Essa será a nossa tarefa de hoje. Só que vocês só irão fazer isso com a ajuda da mamãe ou do papai ou do irmão mais velho. Por quê? Porque nós iremos precisar mexer com fogo, que é a vela, certo? Vocês irão fazer esse experimento aí na casa de vocês, mas com a ajuda do papai e da mamãe. Não podem fazer sozinhos. Combinado assim, meus amores? Depois que vocês fizerem esse experimento, vocês irão anotar as perguntas que está aqui na página 35, de tudo que você fez, o que você observou, o que aconteceu. Irão tirar foto tanto do experimento como das respostas e enviar para a professora de vocês. Combinado assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beijos!